Enquanto alguns jogadores e técnicos de futebol têm fama, dinheiro e sucesso, a maioria vive uma dura realidade e convive diariamente com baixos salários, atrasos e o desrespeito como profissional. Você acha que a vida dos jogadores de futebol gira em torno de fortuna e ostentação? Sim, senhor. Acho sim. Eu gosto de mostrar que estão por cima, né? Andando de carrão de luxo, casa bonita, apartamentozão, cobertura. Por isso que eu acho que eles ganham bem. Só que a realidade não é tão fácil assim. Os atletas, independentemente do currículo e carreira, sofrem com a desvalorização. Apesar de o esporte ser um dos mais populares do mundo e ter muita visibilidade, o dia a dia desses trabalhadores não é nada fácil. Bem diferente da rotina do glamour dos jogadores que atuam em grandes clubes. Dos mais de 28 mil atletas registrados no quadro da Confederação Brasileira de Futebol, cerca de 23 mil ganham até R$ 1.000 mensais, dado alarmante que serve de comparativo, por exemplo, com o salário de um servente de obras, que recebe inicialmente R$ 1.017. O futebol, muitas das vezes, as pessoas olhando de fora, parece ser fácil, né? As pessoas olham e falam, estão ali dentro jogando futebol, uma brincadeira de criança, né? Porque todo garoto quer ser jogador de futebol, é um prazer estar jogando. Mas, infelizmente, quando tem esses problemas de extracampo, de salário, de pressão de torcida, de pressão de resultado, isso aí acaba influenciando muito no psicológico do jogador, né? Alguns não conseguem render, outros se perdem no meio do caminho. Então é uma profissão que é um nível de estresse muito alto a gente passa, né? De um dia você tá bem, do outro dia você pode estar mal. De um dia para noite você é o cara, do outro dia para noite você não presta, tem que ser mandado embora. Infelizmente as maiorias dos clubes não dão valor nos jogadores, né? A gente é bom enquanto a gente serve. Enquanto a gente não serve, pega nossas coisas, vão embora, vão para outro lugar e segue a vida. O depoimento de Rafael Grampola reflete os problemas de quem escolheu o esporte como profissão. Aos 29 anos e atualmente defendendo um time do Distrito Federal, ele já passou por diferentes clubes. E o que não faltam são dificuldades enfrentadas para garantir direitos trabalhistas e a valorização do salário. Olha, é difícil, né? É difícil a gente brigar por isso, até porque a gente só sabe fazer isso, né? Muitos jogadores de futebol não têm outra profissão extracampo. Felizmente, quando termina uma temporada, depois a gente fica sem fazer nada, é complicado. Muitos não sabem nem o que fazer, muitos nunca trabalharam, a maioria não estuda porque não quer, né? Porque tem alguns clubes que dão essa estrutura e tem outros clubes que não dão. Então é difícil de você brigar pelas leis trabalhistas, porque se você coloca o clube na justiça, depois é capaz de você não voltar mais ao clube, é uma porta que se fecha, né? Infelizmente a nossa carreira é muito curta e a gente não pode ficar fechando porta. A gente tem sempre que deixar uma porta aberta. Então é difícil a gente ficar lutando por esses direitos. Eu falo da maioria. É claro que tem as raras exceções que brigam, é claro que tem as raras exceções que tem outro trabalho, que estuda, né? Mas infelizmente a maioria é mais no peito e na raça mesmo. A crise, as dívidas e a falta de promessas por parte das diretorias dos clubes ainda acaba criando um grande abismo entre aqueles que estão em um patamar mais alto e os que sonham em um dia chegar no topo da carreira. Para Grampola, com essa realidade, poucos sonham em chegar, por exemplo, à seleção brasileira. Tanto é que a gente tem muitos exemplos de pessoas que eram fenômenos, né, de futebol e foi passando o tempo, foi desistindo de jogar, né? Eu acho que é a minoria, bem pouca minoria que consegue os sonhos, que consegue os objetivos, quer chegar numa seleção brasileira, quer jogar num time grande, quer ter uma estabilidade financeira. Eu acho que são poucos, né? E a outra parte, infelizmente, são operários da bola, né? São trabalhadores normais, como todo mundo. Então, é uma realidade muito diferente daqueles que estão lá em cima e da gente que está buscando um espaço de chegar lá em cima. Um dos grandes fatores responsáveis para essa crise entre times e atletas é o não cumprimento dos acordos trabalhistas com os profissionais. Existe uma cultura no nosso país de que o clube de futebol ele tem uma realidade diferente, só que na verdade não tem, né? O clube de futebol é uma empresa como outra qualquer, né? Existem algumas diferenças na forma de recolhimento previdenciário, na forma de recolhimento de tributos, mas em relação às leis trabalhistas, né, tirando as questões relacionadas à Lei Pelé, que é uma lei específica, mas em relação à maior parte dos direitos, é uma empresa como outra qualquer, que tem que respeitar a legislação no que diz respeito ao prazo de pagamento, tem que respeitar a legislação no que diz respeito ao recolhimento de férias, 13º, FGTS, e durante muito tempo não foi assim.
Em alguns casos, os atletas conseguem fechar contratos para jogar fora do país. João Paulo teve essa experiência e afirma que uma das garantias em sair do Brasil é o fato de saber que irá receber regularmente. A situação na Europa, a gente já é contratado já tendo dinheiro em caixa, né? Um jogador lá fora já vai sabendo que vai receber, né? Diferente dos clubes brasileiros, que às vezes contrata sem um fundo de investidores para um campeonato, por isso que acontece a situação de atraso de salário, situação de sem dinheiro, às vezes mesmo, sem patrocínio, não consegue, às vezes contrata o jogador para depois buscar patrocínio. É a realidade do futebol brasileiro hoje, né? A gente sabe da crise do Brasil, em geral, e isso afeta tudo, afeta as empresas, afeta o mercado do futebol e acaba afetando a todos, né? Outro fator também que leva os jogadores a saírem do país é o desemprego. De acordo com a CBF, dos mais de 28 mil atletas profissionais que tinham contrato em 2015, mais de 11 mil chegaram em 2016 com o contrato ativo. Ou seja, 6 de cada 10 jogadores ficam desempregados no decorrer da temporada. O principal motivo de tantas rescisões e desemprego é simples: a falta de calendário e, principalmente, a não valorização das categorias de base. Somente cerca de 200 atletas recebem salário acima de R$50 mil, representando menos de 1% de todos os profissionais da modalidade. Um dos grandes impulsos para esses atletas é a mídia, pois quanto mais repercussão é gerada, mais lucros esses jogadores obtêm. Agora, o que muitas vezes acontece é uma verdadeira inversão de valores. Muitas vezes, jogadores que recebem salários altos, né, salários bem maiores do que a média nacional, recebem em dia, e os funcionários que recebem um valor menor não recebem, porque o jogador tem o maior poder de pressão, né? O jogador é aquele que vai dar, digamos assim, renda para o clube, né? Se o jogador estiver insatisfeito e jogar mal, né, o próprio clube vai deixar de ter receita. Então é importante também que aqueles funcionários que recebem um valor menor, eles não sejam preteridos em prol dos grandes e mega astros. Lógico, não se defende aqui que os jogadores não recebam em dia, mas se defende que exista um tratamento igualitário a todos. De preferência, os que recebem menos recebam primeiro daqueles que recebem mais, porque os que recebem menos normalmente necessitam mais do valor do seu salário do que aqueles que, por receberem mais, conseguem ter uma certa reserva. Essa realidade não é exclusiva apenas dos jogadores de futebol. Ela também faz parte da rotina dos treinadores. Reinaldo Gheldini vive isso há vários anos e está preocupado com o futuro. Eu vou dar exemplo de algumas coisas que eu tenho visto e que eu tenho passado. Por exemplo, no meu caso, eu estou no futebol 40 anos. Eu fui ver como eu poderia me aposentar outro dia, eu teria que trabalhar mais 35 anos. Aí eu falei com o pessoal que eu vou me aposentar com 100 anos. Porque os clubes não pagam, a gente não sabe a quem recorrer. O nosso sindicato, infelizmente, o sindicato dos jogadores, de treinadores, deveriam trabalhar em cima dos times pequenos. Gheldini faz um alerta sobre o futebol brasileiro. Eu acho que o futebol brasileiro, infelizmente, está largado. Eu me preocupo porque eu já estou encerrando. Mas os que estão vindo aí estão encontrando estádios de primeiro mundo e não tem condição de dar a condição de pagar um jogador para primeiro mundo. Eu acho que se tem que rever as nossas leis, a Lei Pelé mesmo, eu acho que tem que dar uma mudada, porque os clubes não investem mais na base. Para Leonardo Osório, apesar da dura realidade encontrada nesse meio, nos últimos anos ocorreram alguns avanços. Na verdade, é uma questão cultural, né? É uma questão que sempre foi assim e que tem melhorado, pelo menos os grandes clubes têm melhorado. Por exemplo, hoje no nosso país, por conta até de cobrança dos próprios jogadores, né, organizados, hoje a gente tem um calendário que permite que os jogadores no final do ano tenham todos direito a férias, os dos grandes clubes, né? Todos têm direito a férias de um mês. Então, hoje existe uma melhoria nos últimos anos, mas tem sempre que avançar. Porque, como eu falei antes, o fato de ser um clube de futebol não desonera nenhum desses clubes ao cumprimento da legislação, de toda a legislação, e aqui com enfoque especial para a legislação trabalhista. Só que mesmo diante desses obstáculos, o profissional da bola segue driblando cada adversário em busca de um futuro melhor.